Muito obrigado, senhor presidente, senhora relatora, senhoras ministras, senhores ministros. Saúdo todas as brilhantes tentações orais da pessoa do doutor Sansão, que demonstra que, mal ou bem, na pandemia, as universidades funcionaram e nos trouxeram um advogado a esta tribuna, sustentando com qualidade e proximidade a causa. Uma das tarefas do Ministério Público na jurisdição, em especial nessa corte, é, quando possível e quando a seu alcance, tentar qualificar os julgamentos, se possível, trazendo ao lume pontos que merecem ser considerados para o mais completo, o mais exaustivo julgamento daquilo que posto. E talvez hoje eu exerça este dever de uma maneira mais conservadora ou mais propositiva à autocontenção no exercício da jurisdição constitucional. É essa a minha proposta de provocação à Corte para que reflitamos sobre aquilo que estamos dispostos sempre a fazer. O juramento e o dever constitucional desta Corte de proteger a Constituição e de que nenhuma lesão escape ao exame do Poder Judiciário comporta e não revoga o dever de autocontenção no exercício da jurisdição. Um dos problemas da autocontenção com relação à jurisdição, sobretudo a jurisdição constitucional, reside no poder de provocação da Corte, que é inerte. Se formos às raízes do controle concentrado, quando Kelsen fala que a provocação à Corte Constitucional deveria ser um monopólio ou, no mínimo, restrito. Nós, a partir de 88, ingressamos num modelo de amplíssima provocação da Corte Constitucional por uma infinitude de legitimados. E esta abertura à provocação da Corte tem cobrado além da discussão sobre a pertinência temática, como tentativa de contenção, um exercício sobre a autocontenção dessas escolhas. O que o Ministério Público gostaria de destacar aqui é que, para ele, e temos convicções muito postas sobre o embate entre estudantes e universidades no campo da pandemia, mas que essa Corte, na DIN 6423, 6435, 6445, 6448, examinou leis cearenses, maranhenses, paraense e fluminense sobre intervenção legislativa nos contratos das relações de ensino privado. E todas essas leis estaduais foram rechaçadas por essa Corte Constitucional, sinalizando uma compreensão majoritária sobre a impossibilidade daquele tipo de intervenção por aquele tipo de ente federativo. O que gostaríamos de destacar é que, neste caso, nós estamos a abrir a via do controle concentrado, abstrato, sobre decisões judiciais. Já houve casos em que isso foi feito, como a importação de pneus, mas são casos limítrofe. Corremos aqui o risco, ao aceitar que um potencial amicus curiae se torne legitimado para uma DPF e que a tese trazida na DPF não tenha uma baliza normativa exata. Qual lei, qual norma estamos a discutir o contraste com a Constituição? Nas ADINs 6423, 6435, 6445, 6448, tínhamos leis estaduais sobre as quais essa Corte disse são ou não são compatíveis com a Constituição. O que agora estamos a olhar é um pacote de decisões judiciais, um conjunto de decisões judiciais baseadas em diversas normas jurídicas, em fundamentos vários, sobre os quais o autor da DPF, os autores, pretendem uma decisão do Supremo Tribunal Federal a priori, antes do percurso ordinário das lides pelo Poder
judiciário. A meu ver, estamos aqui, é um caminho, é uma ousadia, mas estamos aqui a praticar, talvez, um controle abstrato, per saltum, de teses sobre juridicidade, não necessariamente sobre constitucionalidade de uma certa norma em face da Constituição. Eu gostaria, ministro Fux, de lembrar a sabedoria do Código de Processo Civil com vários mecanismos para o tratamento e adequação da jurisprudência das causas coletivas, repetitivas ou multitudinárias. O Instituto do representativo da controvérsia ou do repetitivo foi concebido para que a jurisdição ordinária tratasse os casos repetidos ou plurais adequadamente. O que estamos, e é essa a minha provocação aos senhores e às senhoras, se nós não estamos aqui a franquear o acesso ao controle concentrado a um ente que tem todo o matiz de amicus curiae, mas não de uma confederação, como um representante de classe, e o que trazem à Corte é um controle generalizado do exercício da jurisdição em primeiro grau. Essa Corte pode se tornar, por esta via, uma Corte de cassação a priori, per saltum. Antes que as lides sejam julgadas, vamos dizer aos juízes como eles devem julgar. Inquieta-me muito, me sinto talvez conservador ao extremo com o sistema de controle de constitucionalidade, mas me inquieta que o sistema das universidades privadas venha à tribuna sustentar liberdade econômica em detrimento da liberdade dos juízes. Perdoem-me. Mais sagrado para a democracia é a liberdade dos juízes, a liberdade dos advogados, o controle de recursos ordinários comuns, o devido processo legal. Desculpe minha reação amorosa à defesa do sistema de justiça, mas preocupa-me muito, muito que um fator real de poder se discuta aqui, não a Constituição. Se o fator real de poder são as universidades privadas ou são os estudantes, porque os debates que assisti nesta tarde são esses. Muito mais do que os debates de qual norma viola que dispositivo da Constituição, que é essa a baliza da autocontenção da jurisdição constitucional. Todos nós, por vocação, temos um compromisso de sermos justos, mas há técnicas e há balizas que nós nos devemos manter fiéis. Gostaria de rememorar a DIN 319, dígito 4, em que esta Corte disse: não há problema nenhum que o setor educacional tenha leis regulando mensalidades. Diz o ministro Celso de Mello, de que inexiste apoio jurídico em nosso sistema constitucional para a tese que pretende ver subtraídas à ação regulatória do Estado as atividades empresariais da exploração econômica do ensino. Essa é uma tese. Mas estamos aqui a discutir esta tese versus a tese da liberdade de iniciativa no ensino a partir de que caso concreto, e aí é controle difuso em último grau, ou a partir do conflito entre qual norma posta no ordenamento jurídico estadual ou federal e a Constituição Federal. Estamos aqui a fazer, perdoe-me, a ceder à tentação de fazermos um juízo censório a priori daquilo que os juízes podem vir a decidir em várias lides, invocando o Código do Consumidor, o Código Civil, toda a ordem jurídica. Preocupa-me, e essa talvez eu possa estar exagerando na minha preocupação, mas preocupa-me que nós possamos estar facultando a um setor econômico que venha previamente à Corte Constitucional obter, sob o palio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, balizas para todos os juízes que estão a julgar com o devido processo legal, canais recursais, no Estado Democrático de Direito, no judiciário livre e autônomo, todas as lides que ali são colocadas. Entendo, a meu ver, que a DPF pode muito, mas não pode tudo. Há alguns espaços que devem ser reservados ao exercício ordinário da jurisdição. E
Nada melhor e nada mais sábio da tradição do sistema de controle de constitucionalidade que o Supremo fale por último. Erre ou acerte por último. Mas esta porta, que neste caso se pretende ver aberta, ao meu sentir, coloca o Supremo a errar por primeiro, a pronunciar-se por primeiro, num nível de abstração e tensão que significa quase que um pré-julgado, uma súmula a priori, uma orientação de como os juízes devam se portar. Desculpe-me a intensidade de minhas palavras, que não as tenho no coração, mas eu quero provocar a Corte a meditar se não seria o caso de entendermos do descabimento dessa DPF, compreendermos que balizas já foram suficientemente dadas por um controle concentrado ortodoxo em 4 ADINs durante a pandemia sobre normas estaduais que invadiam esse campo e que dizer mais do que isso numa DPF com esse nível de abstração, com esse nível de vagueza e com este nível de tensão de posições políticas e compreensões do mundo, da educação e dos contratos, é, talvez, pedir demais desse instrumento de controle concentrado. Talvez eu seja extremamente conservador em ainda acreditar que há juízes no Brasil, há devido processo legal e essas causas todas estão na jurisdição comum, funcionando, sem a necessidade de usarmos a DPF como um grande recurso para se obter do Supremo Tribunal Federal uma orientação de como os juízes no país devem se portar. Além da figura da Corte de Cassação com tarefas nomogenéticas, nós teríamos agora uma Corte de prenúncio, que poderia avisar aos juízes do Brasil como deveriam se portar sem a necessidade do percurso regular dos recursos da jurisdição. A meu ver, é belíssima e inteligente a postulação da parte nessa DPF. O desafio é resistirmos a essa tentação e refletirmos se realmente esse é o melhor percurso para a Corte Constitucional dentro do controle abstrato. Esta é a reflexão que o Ministério Público gostaria de fazer, sem esquecer que esta Corte já deu balizas na DIN 319, dígito 4, sobre a possibilidade, sobre o tamanho da liberdade da iniciativa privada nas relações de ensino e nas ADINs 6423, 6435, 6445, 6448, deu suficientes respostas a esse problema posto. Todos os demais problemas que aqui estão sendo trazidos, me parece, dispensam a necessidade de um pronunciamento e podem ser tratados ao tempo e ao modo pelo percurso comum do funcionamento da jurisdição em todo o país. Acredito que a educação não é apenas uma atividade empresarial, acredito plenamente na liberdade de iniciativa, mas também defendo a liberdade dos juízes para atuarem conforme o direito e o espaço para o legislador fazer todas as conformações e, se o caso, provocados adequadamente, virmos a dar respostas sobre a compatibilidade dessas respostas com o direito. Mas entende o Ministério Público e provoca-os a refletirem se não estamos sendo tentados, e é uma tentação justa, tá? Mas se não estamos tentados a ir além do propósito do Instituto. E por isso a minha inquietação, o meu incômodo, a minha admoestação é refletirmos sobre se não é o caso de exercermos a autocontenção. É isso que o Ministério, é isso que eu, em particular, com Humberto Medeiros e o Ministério Público, gostaria de inquietá-los neste julgamento. Muito obrigado.